20 jovens salvando plantas que os médicos ignoram. A cidade de Verdejante era conhecida por duas coisas: o sol forte e as plantas que ninguém mais sabia cuidar. Nos quintais, nas varandas, até nos cantos dos hospitais, elas murchavam. As pessoas levavam suas folhas amareladas para os médicos, mas eles só diziam: "Isso é estresse, tome água e descanse." Mas as plantas não melhoravam. Até que um grupo de 20 jovens decidiu que ia descobrir o que elas realmente precisavam. O começo de tudo começou com a Duda, uma garota de 16 anos que adorava mexer na terra. Um dia, sua avó lhe deu um vaso com uma planta que já tinha sido linda, mas agora parecia triste. "Vó, essa samambaia tá morrendo", disse Duda, tocando as folhas secas. "Eu sei, filha. Já levei no médico 3 vezes. Ele disse que é falta de vitaminas, mas não adianta nada." Duda franziu a testa. Se fosse uma pessoa, o médico saberia o que fazer. Mas plantas? Ninguém parecia entender. Então, ela teve uma ideia. "E se a gente perguntar para quem entende mesmo?" No dia seguinte, Duda reuniu seus amigos no parque. Tinha o Léo, que sabia tudo de minhocas, a Mari, que colecionava sementes, o Rafa, que filmava tudo para o canal dele, e mais 17 jovens que, assim como ela, não aceitavam ver as plantas definhando. "Gente, a gente precisa descobrir por que as plantas da cidade estão doentes", disse Duda, mostrando a samambaia da avó. "Os médicos não ajudam. Então, a gente mesmo vai ser os médicos das plantas." "Mas como?" perguntou o Léo, coçando a cabeça. "A gente pesquisa, testa, pergunta para quem sabe", respondeu Duda. "E se a gente achar a cura, a gente ensina todo mundo." E assim, o grupo 20 jovens salvando plantas nasceu. A primeira pista, o primeiro passo foi observar. Eles começaram a notar tudo: onde as plantas morriam, como era o solo, se pegavam sol de mais ou de menos. Depois de uma semana, Mari fez uma descoberta. "Gente, olha só!" disse ela, mostrando um caderno cheio de anotações. "Todas as plantas que estão morrendo ficam em lugares com muito concreto. Ou perto de fábricas, ou em vasos pequenos demais." "E o que isso tem a ver?" perguntou o Rafa. "O solo tá sufocado", explicou o Léo. "As raízes não respiram. É como se a planta estivesse com falta de ar." Duda concordou. "E os médicos só olham as folhas. Eles não veem o que está embaixo." Eles decidiram fazer um teste. Pegaram 2 plantas iguais, uma em um vaso pequeno, com terra compactada, e outra em um vaso grande, com terra solta e minhocas. Em 2 semanas, a diferença era clara. A primeira estava fraca, a segunda, forte e verde. "Funcionou!" comemorou Mari. A luta contra o remédio errado, mas nem tudo foi fácil. As pessoas da cidade não acreditavam neles. Quando Duda e o grupo começaram a dizer que as plantas precisavam de mais espaço e menos veneno, muitos riram. "Vocês são só crianças", disse o dono de uma loja de jardinagem. "Eu vendo adubo químico há 20 anos. Se fosse ruim, não estaria nas prateleiras." "Mas as plantas estão morrendo mesmo assim", respondeu Duda, firme. Eles precisavam provar que estavam certos. Então, Rafa teve uma ideia. "Vamos fazer um vídeo mostrando a diferença. A gente pega uma planta doente, trata do nosso jeito, e filma tudo." Eles escolheram uma roseira que estava quase morta, com folhas pretas e galhos secos. Durante um mês, regaram com água de chuva, colocaram em um vaso maior e misturaram terra com cascas de banana para dar nutrientes. No final, a roseira estava cheia de botões. O vídeo viralizou. Pessoas de toda a cidade começaram a mandar mensagens. "Minha avó tem uma planta assim, o que eu faço? Meu jardim tá todo amarelo, ajuda." A mudança começa com o sucesso do vídeo. O grupo ganhou força. Eles começaram a dar oficinas nos bairros, ensinando as pessoas a cuidar das plantas sem veneno. Mostravam como fazer adubo com restos de comida, como escolher o vaso certo e até como conversar com as plantas, porque, segundo Mari, elas gostam de atenção.
Até os médicos começaram a prestar atenção. Um dia, a doutora Clara, uma pediatra da cidade, procurou Duda. Eu vi o que vocês estão fazendo, disse ela, um pouco envergonhada. E eu percebi que, às vezes, a gente olha só para os sintomas e não para a causa. Vocês me ensinaram uma lição. Duda sorriu. A gente só quer que as plantas fiquem saudáveis. E as pessoas também. O legado dos 21 anos depois, verdejante estava diferente. As plantas nas varandas estavam verdes, os jardins floridos, e até as árvores nas calçadas pareciam mais fortes. O grupo dos 20 já não era mais um segredo. Eles tinham um espaço na prefeitura, onde qualquer pessoa podia levar uma planta doente para ser diagnosticada. A gente não é médico de gente, disse Duda em uma entrevista. Mas a gente aprendeu que, às vezes, as coisas mais simples são as que mais importam. Terra boa, água na medida certa, um pouco de amor. É só isso. E assim, os 20 jovens provaram que, mesmo sem diploma, eles podiam curar o que os outros ignoravam. As plantas de verdejante nunca mais foram as mesmas. E, quem sabe, as pessoas também não. E o tempo passou. Verdejante virou exemplo. Outras cidades começaram a perguntar: como vocês fizeram isso? Duda, agora com as mãos sempre sujas de terra, respondia com um sorriso: não tem mistério. A gente só escutou as plantas. O grupo cresceu. Chegaram mais jovens, idosos, até crianças. Todos queriam aprender. A prefeitura deu um galpão velho para eles. Lá dentro, baldes, mudas, adubo e um monte de gente animada. Olha só essa samambaia, disse Léo, apontando para uma folha amarelada. Tá pedindo água, mas não é muita. Só um copinho por dia. E essa aqui? Perguntou uma menina nova, segurando um vaso com uma plantinha murcha. Essa é brava, riu Rafa. Ela gosta de sol, mas não direto. Coloca perto da janela, mas não no solão do meio-dia. A fama dos 20 se espalhou. Um dia, chegou uma carta de uma escola longe. Queremos que vocês ensinem nossos alunos, dizia. E lá foram eles, de ônibus, com mudas na mochila. Na escola, as crianças ficaram de boca aberta. Nunca tinham visto alguém falar com as plantas como se fossem amigas. Elas sentem, sabia? Explicou Duda, segurando uma folha. Se a gente grita, elas ficam tristes. Se a gente conversa, elas crescem felizes. Um garoto levantou a mão. E se a planta morrer? Aí a gente chora um pouco, disse Léo, sério. Mas depois planta outra. É assim que a vida funciona. No fim do dia, cada criança levou uma muda para casa. E uma missão: cuidar dela como se fosse um bichinho de estimação. De volta verdejante, o grupo se reuniu no galpão. Estavam cansados, mas felizes. A gente começou querendo salvar plantas, disse Rafa. Mas acho que a gente tá salvando mais do que isso. É, concordou Duda. A gente tá ensinando as pessoas a não desistir. Se uma planta morre, a gente planta outra. Se um sonho não dá certo, a gente tenta de novo. E assim, os 20 continuaram. Curando plantas, curando gente. Porque no fim, as duas coisas andam juntas. E verdejante, com seus jardins cheios de vida, provava isso todo dia. Os dias seguintes foram de correria. O grupo dividiu as tarefas, uns pesquisavam sobre doenças nas plantas, outros conversavam com vizinhos para descobrir quem mais precisava de ajuda. Léo e Duda até criaram um mapa da cidade, marcando cada casa que já tinha recebido uma muda. Olha só, disse Léo, apontando para o mapa. Aqui tem um monte de pontos verdes. A gente tá espalhando vida mesmo. Mas ainda falta muito, respondeu Rafa, franzindo a testa. Tem gente que nem abre a porta pra gente. Paciência, disse Duda, sorrindo. A gente não desiste, lembra? E não desistiram. No sábado, foram até a casa da Dona Marisa, uma senhora que morava sozinha e nunca deixava ninguém entrar.
Bateram na porta 3 vezes antes dela aparecer, de cara fechada. O que vocês querem? Trouxemos uma muda para a senhora, disse Rafa, mostrando um vaso com uma plantinha pequena. É uma suculenta. Ela quase não precisa de água. Dona Marisa olhou para a planta, depois para as crianças. Suspirou. Tá bom. Entrem. Dentro da casa, tudo estava escuro e empoeirado. Mas no canto da sala, tinha um vaso velho com uma planta murcha. Essa aí tá doente, disse Dona Marisa, apontando. Já tentei de tudo. Léo se aproximou e examinou as folhas. Ela tá com fungo. Precisa de sol e menos água. E de carinho, completou Duda, sorrindo. Dona Marisa riu pela primeira vez. Carinho, é? É, disse Rafa. As plantas sentem quando a gente gosta delas. No fim, Dona Marisa aceitou não só a suculenta, mas também umas dicas de cuidado. E quando as crianças saíram, ela ficou na porta, olhando para a plantinha nova como se fosse um tesouro. Acho que a gente acabou de salvar 2 coisas hoje, disse Léo, enquanto voltavam para o galpão. 2? Perguntou Duda. A planta e a Dona Marisa, respondeu Rafa. Ela estava tão sozinha. Os outros concordaram. E naquele dia, entenderam melhor ainda, não era só sobre plantas. Era sobre pessoas. Sobre mostrar que alguém se importa. No galpão, eles se sentaram em círculo, como sempre. E agora? Perguntou uma menina chamada Bia. Agora a gente continua, disse Léo. Porque Verdejante ainda tem muita coisa para salvar. E assim, os 20 seguiram em frente. Com mãos sujas de terra, corações cheios e a certeza de que, juntos, podiam fazer a diferença. Uma planta, uma pessoa, uma cidade de cada vez. Os dias seguintes foram de muito trabalho. O grupo se dividiu em equipes. Uns foram atrás de mais plantas abandonadas. Outros conversaram com vizinhos, explicando o projeto. Olha só, seu João, disse Duda, apontando para um vaso quebrado no quintal do senhor. A gente pode trocar a terra e salvar essa samambaia. Ela só tá precisando de um pouco de cuidado. O velho coçou a cabeça, desconfiado. E vocês fazem isso de graça? Claro! Respondeu Rafa, sorrindo. A gente só quer ver a cidade mais verde. Seu João deu uma risada. Então tá. Mas se essa planta morrer, eu vou cobrar. Todos riram. E assim, mais uma planta ganhou uma nova chance. Enquanto isso, Léo e Bia foram até a prefeitura. Queriam pedir um espaço maior para o projeto. O galpão já estava ficando pequeno. Oi, moça, disse Léo para a atendente. A gente veio falar com alguém sobre um terreno vazio perto do parque. A mulher olhou para eles, meio surpresa. Vocês são muito novos para isso, não? Bia cruzou os braços. Idade não importa. O que importa é o que a gente faz. A atendente suspirou e pegou o telefone. Vou chamar o secretário. Mas não garanto nada. 1 hora depois, eles saíram de lá com uma promessa: o secretário ia visitar o galpão na semana seguinte. A gente conseguiu! Comemorou Bia, pulando. Ainda não, lembrou Léo. Mas a gente tá no caminho. De volta ao galpão, o grupo contou as novidades. Todos ficaram animados. E se a gente fizesse uma feira? Sugeriu uma garota chamada Carol. Para mostrar o que a gente faz. Quem sabe mais gente se interessa. Boa ideia! Disse Rafa. A gente pode até vender algumas mudas. O dinheiro vai ajudar a comprar mais coisas pro projeto. Os olhos de Duda brilharam. E a gente pode fazer cartazes. Eu ajudo a desenhar. E assim, a ideia cresceu. Em 1 semana, o galpão virou um ateliê. Tinta, papel, cola e muita criatividade. Até quem não sabia desenhar bem ajudou. No dia da feira, o sol estava forte. O grupo chegou cedo para montar as barracas. Plantas de todos os tipos estavam expostas, suculentas,
ervas, flores e até algumas árvores pequenas. Gente, olha só! Gritou Bia, apontando para a rua. Já tem gente chegando. Logo, o lugar ficou cheio. Vizinhos, curiosos, até alguns repórteres apareceram. Dona Marisa também estava lá, com sua plantinha no colo. Olha o que vocês fizeram, ela disse, emocionada. Tudo isso por causa de uma ideia simples. Léo sorriu. Não foi só a gente, Dona Marisa. Foi todo mundo que acreditou. No fim do dia, as barracas estavam quase vazias. Muitas plantas tinham sido adotadas. O grupo arrecadou dinheiro suficiente para comprar mais terra, vasos e até algumas ferramentas. Acho que a gente acabou de salvar mais do que plantas hoje, disse Rafa, olhando ao redor. É, concordou Duda. A gente salvou a esperança. E enquanto o sol se punha, os 20 se abraçaram. Sabiam que ainda tinham muito trabalho pela frente. Mas também sabiam que, juntos, podiam mudar as coisas. Amanhã a gente começa de novo, disse Léo. E depois de amanhã também, completou Bia. E assim, Verdejante seguia crescendo. Não só nas plantas, mas nos corações de quem acreditava que um mundo melhor era possível. Uma folha, uma pessoa, uma cidade de cada vez. Os dias seguintes foram de correria. O grupo se dividiu em equipes. Uns foram atrás de mais doações. Outros, de parcerias com lojas e mercados. Olha só, consegui 10 sacos de terra de graça! Gritou Tiago, entrando no galpão com um carrinho cheio. E eu falei com o dono da padaria. Ele vai doar pão velho pra gente fazer adubo, contou Carol, animada. No meio da bagunça, Dona Marisa apareceu com uma caixa de mudas. Essas aqui são especiais. São plantas que quase ninguém usa, mas que curam coisas que os médicos nem sempre dão jeito. Tipo o quê? Perguntou o Rafa, curioso. Tem uma que alivia a dor de cabeça. Outra que acalma a ansiedade. E essa aqui, ela apontou para uma folhinha miúda, é boa para quem tem problema de estômago. Por que os médicos não falam disso? Indagou Bia, franzindo a testa. Porque eles estudam remédios, não plantas, respondeu Dona Marisa, dando de ombros. Mas a natureza já sabia o que fazer muito antes deles. O grupo ficou em silêncio por um momento. Depois, Léo quebrou o clima. Então a gente vai ser tipo, médicos de plantas? Todos riram. Médicos de plantas e de gente, corrigiu Duda, sorrindo. No fim da semana, eles montaram uma nova feira. Dessa vez, além de vender mudas, ofereceram oficinas. Ensinaram como cuidar das plantas, como fazer chás e até como reconhecer as que curam. Minha avó usava essa folha para dor nas juntas, disse um senhor, segurando uma muda de alecrim. Faz anos que não vejo uma dessas. Pode levar, disse Rafa. É nossa missão espalhar essas plantas por aí. O homem saiu feliz, com a muda na mão e um sorriso no rosto. No galpão, depois que todos foram embora, o grupo se reuniu em volta de uma mesa cheia de anotações. A gente precisa de mais espaço, disse Carol, olhando para os mapas. Tem um terreno abandonado ali perto. Podia ser nosso novo viveiro. E a gente podia fazer um jardim comunitário, sugeriu Tiago. Um lugar onde as pessoas possam vir, aprender e até levar uma planta para casa. E se a gente chamasse mais gente para ajudar? Perguntou Bia. Tipo, quem sabe até médicos. Médicos? Rafa levantou uma sobrancelha. É. Eles podiam aprender com a gente, e a gente com eles, explicou Bia. Quem sabe assim a medicina não começa a olhar mais para a natureza. Dona Marisa sorriu, orgulhosa. Vocês estão pensando grande. Eu gosto disso. Léo pegou um papel e começou a rabiscar. Então tá. Vamos fazer uma lista. O que a gente precisa para o próximo passo? E assim, entre risadas, ideias e sonhos, Verdejante crescia. Não só nas plantas, mas nas mãos de quem acreditava que, juntos, podiam fazer a diferença. Uma semente de cada vez.
Os rabiscos de Léo viraram um plano. No papel, tinha de tudo: sementes, terra, água, gente. E um nome grande no topo: Projeto Verdejante. Precisamos de um lugar, disse Tiago, olhando para o mapa da cidade. Algo central, que todo mundo consiga chegar. E que tenha sol, completou o Rafa. Minhas plantinhas não vivem sem luz. Bia pegou o celular. Vou perguntar pro meu tio. Ele trabalha na prefeitura. Talvez saiba de algum terreno vazio. Dona Marisa cruzou os braços. E se a gente começar pequeno? Um canteiro na praça, por exemplo. Depois a gente expande. Boa ideia! Léo bateu palmas. Assim já mostramos pra galera o que a gente faz. No dia seguinte, Bia voltou com novidades. Meu tio disse que a praça da Rua das Flores está abandonada. A prefeitura até queria reformar, mas não tem verba. Perfeito! Rafa pulou da cadeira. Vamos lá hoje mesmo. Eles foram. A praça era um pedaço de mato alto, lixo espalhado e bancos quebrados. Mas no meio, um pé de ipê amarelo resistia. Olha só, Tiago apontou. Já tem vida aqui. Dona Marisa tirou umas luvas da bolsa. Então vamos dar uma mãozinha. Em meia hora, o grupo já tinha limpado um canto, cavado a terra e plantado mudas de alecrim e boldo. Essas são fáceis de cuidar, explicou Rafa para uma senhora que parou para ver. O boldo é bom para dor de barriga. A senhora sorriu. Meu neto vive com azia. Posso levar um galinho? Claro. Bia cortou um pedaço e entregou. Só rega todo dia. A notícia se espalhou. No fim da tarde, já tinha mais gente ajudando, crianças, idosos, até um cara que passava de bicicleta parou para perguntar como podia colaborar. E se a gente fizer um mutirão no sábado? Sugeriu Léo. Limpa tudo, pinta os bancos, planta mais. Eu levo o lanche, disse Dona Marisa. Eu trago música, falou Rafa. Bia anotou tudo num caderno. E eu convido meu tio. Quem sabe a prefeitura não ajuda? Tiago olhou em volta, orgulhoso. O mato ainda estava lá, mas agora tinha cor, cheiro e gente. Acho que a gente tá mesmo fazendo diferença. E no sábado, a praça estava lotada. Até um médico apareceu, de jaleco e tudo. Ouvi falar do projeto, disse ele, meio sem jeito. Posso ajudar? Rafa entregou uma pá. Claro. Mas se for receitar remédio, que seja chá de hortelã. O médico riu. Combinado. E assim, entre terra, risadas e mãos sujas, Verdejante crescia. Não só as plantas, mas a esperança de que, juntos, eles podiam mudar as coisas. Mesmo que fosse só um canteiro de cada vez.